receber e que essa palavra possa crescer e possa frutificar. Te louvamos, Espírito Santo. A Ti nós damos a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Amém. Glória a Deus. João 2. Versículos de 1 ao 5 diz assim, se você não conseguir enxergar aqui, que hoje nós estamos só com a tela daqui, estaremos descobrindo o que houve com o cabo. Você tem o direito de abrir a Bíblia no seu telefone aí. Do contrário, acompanhe. João 2, versículo 1 diz assim: no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu-lhe Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo que ele vos mandar. Eu já extraí aqui, ministrando aqui, lá no núcleo também, se eu não me engano, quando era núcleo ainda, algumas palavras desse texto. Mas lendo sobre ele, eu queria fazer uma reflexão essa noite, rapidamente. Que Jesus, Ele é o Deus que transforma. Uma das regras que nós vemos na Bíblia, e você vai ver isso, uma regra que se chama hermenêutica. Engraçado que eu lembrei disso, quando eu era na Batista, lá no PTB, eu estava estudando sobre preparação de sermão, e uma das regras é que o início de algo, ele pode indicar uma certa doutrina. Exemplo disso, quando nós vemos em Gênesis 1:1, Jesus revela, ou seja, Deus revela o Deus Criador. E aqui em João 2, quando nós lemos, Jesus inicia o seu ministério transformando. Foi revelado um Deus que cria todas as coisas, e agora um Jesus que inicia o seu ministério fazendo uma transformação. Deus, ele se manifestou como um Deus criador, e Jesus se manifestou para restaurar, para transformar a humanidade caída. Nós vemos um Jesus que pega o que Deus fez, que é um Deus que criou, o homem cai, e Jesus agora se manifesta trazendo o que? Uma transformação, uma restauração. Esse texto que lemos, eu acredito que ele é muito conhecido. Talvez você não lembra dele, mas quando eu comecei a ler, logo você já se lembra e já sabe do que se trata. Fala de uma festa, de um casamento que Jesus, ele foi convidado para participar. Aprendemos várias coisas nessa passagem, mas a principal dela, e eu quero refrescar na sua memória, é: tudo que você for fazer, convide Jesus. Tudo que você for executar, convide Jesus. Convide Ele para fazer parte de cada momento da sua vida, de cada detalhe da sua vida. É todos os detalhes. Cada detalhe, tudo. Ah, não, mas isso aqui está em paz, eu não vou fazer nada de errado. Eu não precisa. Convide Jesus. Convide Jesus. Esse eu acho que é um dos principais reflexão que eu tiro desse texto. Porque em meio à caminhada, tudo pode aparecer muito bem, tudo pode estar caminhando muito bem, mas qualquer coisa que for contra ou fugir daquilo, que você não tiver da sua alçada e você não conseguir, se Jesus está lá, há solução. Então vamos meditar juntos.
Nós vemos aqui entre o versículo 1 e 2 que fala sobre esse casamento que aconteceu e menciona que a mãe de Jesus estava ali. Não estava só ele, mas a mãe e seus discípulos todos estavam. Detalhe, todos os dias acontecem casamentos no mundo, de forma geral. Todos os dias nós vemos. Todos os dias acontecia lances matrimoniais, pessoas se casando, mas esse em específico foi diferente. Por quê? Marcou o início do ministério de Jesus, marcou ali o primeiro milagre de Jesus na Bíblia, mencionado na Bíblia. Porque Jesus estava lá. Mas por que ele estava lá? Pelo simples fato de que ele foi convidado. Entende por que eu preciso convidar Jesus para tudo? Porque ele não é um mal educado, que vai, não, esse é meu filho, então eu estou indo. Não, ele é um gentleman. Ele ama ser convidado, ele ama fazer parte das nossas vidas, mas nós precisamos convidar. E a pergunta nessa noite é, nós temos convidados, você tem convidado Jesus para participar da sua vida, da sua família, do que você tem planejado, do que você tem projetado? Eu estava falando esses dias para trás com um rapaz, eu falei, olha, tudo na minha vida que eu não convidei Jesus deu errado. Todas as coisas que eu não convido Jesus para fazer parte, dá errado. Dá certo até um determinado ponto, depois já era. Então nós precisamos entender isso, e precisamos, então quer dizer que tudo que Jesus estiver no meio é garantia de sucesso? Meu filho, você entenda que nós servimos a um Deus que até se estiver dando errado, Ele tem o poder de transformar. E essa é a palavra de hoje, Jesus é um Deus que transforma. Mas grave isso no seu coração, na sua mente, Jesus não vai aonde Ele não é convidado. Jesus, Ele não vai aonde Ele não é bem-vindo, aonde Ele não é aceito, mas eu amo Jesus, Ele sabe que eu amo Ele. Então Ele é bem-vindo na minha vida, mas se eu não chamar, Ele não vai. Então nós precisamos entender que tudo nós precisamos convidar a Jesus. O que diz em Apocalipse 3, versículo 20, diz assim, olha, eis que estou à porta e bato. Então em tudo, cada detalhe da minha vida e da sua vida que nós vamos fazer, uma porta vai se abrir. Eu vou ter a dinamismo de ir lá e abrir a porta ou fechar. Passar por ela ou não, a escolha é minha. Agora a escolha passar ou não por ela com Jesus. Jesus está dizendo, olha, eis que estou à porta e bato. E Ele fala assim, olha, se alguém ouvir a minha voz. Então Jesus não está só batendo, Ele está também chamando. Então Ele não está só batendo, mas Ele também está te chamando pelo nome. Então Ele fala, olha, eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz. Mas é não só ouvir a voz e falar de Jesus, espera aí só um minutinho, não, é ouvir a voz, abrir a porta. E Ele fala, eu entrarei em sua casa e com Ele cearei, Ele comigo. Voltando para o texto, o que acontece no casamento, diz que tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus o questiona. Já vai até ele, aqui sou eu dizendo, mas eu acredito que já tinha acontecido algum milagre desse dentro de casa, porque quando a mãe viu que acabou o vinho, ela já foi em Jesus logo, sinal que ela sabia que Jesus tinha poder de fazer essa transformação, amém? Que sou eu dizendo, a Bíblia não menciona. Mas se você está passando por alguma coisa e você sabe que alguém tem o poder de resolver, você não vai nessa pessoa? Então não é engraçado? Acabou o vinho, a mãe de Jesus já vai logo em Jesus e fala que acabou o vinho. O que me diz que aonde Jesus estava? Na casa de Maria e José. Ele era filho, amém? Ele estava lá em casa. Está lá em casa.
mas ele estava na casa de seus pais. Então, em algum momento, eu acredito que aconteceu algo, porque ela vai logo e fala: olha, acabou o vinho. Agora, é interessante notarmos, e aqui eu abri só um aspas para isso aí, para você ter essa reflexão e entender que se Jesus está presente na sua casa, há um sinal de abundância e de sustentabilidade que eu e você sozinhos não conseguimos. Por mais que estejamos em luta, nós temos a convicção de que o Senhor está nos ajudando, nos auxiliando. Jesus, ele só entra em ação quando acaba literalmente o vinho. Entendo eu que Jesus estava na festa, mas ninguém estava precisando dele, ele era como simplesmente um convidado. Talvez os convidados nem tinham notado a sua presença. Não havia nenhum alvoroço ali até então. A não ser os discípulos que estavam à sua volta, talvez estavam conversando, estavam felizes ali. E a questão é que Jesus entra só nesse momento. E talvez você convidou Jesus para a sua casa, mas não está conseguindo notar a presença de Jesus. Porque eu convido Jesus, mas coloco ele em uma cadeira e falo: deixa que eu resolvo, mas fica aqui. Só quando aparecem situações complicadas que eu lembro: Jesus está lá. O que Jesus está dizendo essa noite é: eu sou o Deus que transforma todas as coisas. O que você está dizendo, pastor? Não deixe para chamar Jesus só nos momentos de dificuldade. Não deixe para convidar Jesus só nos momentos. Não se lembre somente em momentos onde você não está conseguindo resolver. Às vezes eu só convido Jesus para participar da minha vida quando não tem mais jeito. Quando eu olho e falo: não tem mais solução. Então agora eu vou chamar Jesus. Jesus é tão gracioso. Ele nos ama tanto, que independente se você fez isso ou não, Ele vai te atender. Mas não faça isso. Ali na ocasião, o que acontece? Acabou o casamento, acabou o vinho, acabou a alegria, acabou a saúde, acabou a paz, acabou o dinheiro. Agora sim eu vou buscar Jesus. Por isso que eu iniciei dizendo: convide Jesus para todos os momentos da sua vida, seja eles felizes, seja triste, seja difíceis, seja complicado. Você convidou Jesus para estar com você no dia de hoje? Você convidou Jesus? Olha que loucura, eu estou indo para a igreja, pastor. Jesus está lá. Você convidou Jesus para sair da sua casa e vir até aqui com você hoje? Mas Jesus já está aqui. E se você precisa dele no meio do caminho? Estenda o seu convite da sua vida a Ele para tudo. Ele é onisciente, Ele é onipresente. Ele está aqui, mas Ele está com você lá também. Existem anjos ministradores cuidando da minha vida e da sua vida em todo o tempo. Convide a presença de Jesus. E aqui eu tenho uma boa notícia para mim e para você. A boa notícia é que Jesus está sempre esperando. Ele não vai te rejeitar. Ele sempre está esperando. Ele está sempre cumprindo a palavra que está em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Ou se você colocou Ele para dentro, Ele ainda está lá esperando. Pode entrar, Jesus. Eu vou cuidando da minha vida aqui, mas fica aí. Eu sei que o Senhor está aqui. Já viu aquela ministração? Eu mesmo já ministrei isso. Não, Jesus está no barco, está tudo resolvido. Mas eu só lembro dele quando o barco está querendo afundar, quando a tempestade vem. Aí eu vou procurar ele, aí ele está dormindo. A boa notícia que eu tenho para mim e para você é que Ele sempre
está nos esperando. Olha o que diz em João 6,37: o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Esse é o meu e o seu Jesus. Então eu estou aqui trazendo, talvez você nem pensou nisso, né? Ou se pensou, será que eu convidei Jesus para vir? Será, meu Deus, o pastor falou isso agora, eu não pensei nisso. Mas entenda, Jesus, Ele não nos lança fora em momento algum. E a mulher, a mãe de Jesus, vai até ele, e a resposta dele é: a minha hora ainda não chegou. Mas Maria, mãe de Jesus, conhecia tanto Jesus e sabia que ele tinha um poder, que ele iria fazer alguma coisa, que ela não retrucou, não brigou, não falou nada. O que ela disse: fiquem a postos serviçais, façam tudo o que ele pedir, ele está na festa. Independente do que esteja acontecendo na festa, na dificuldade, se esteja o que acabou, fique atento ao que ele vai dizer, porque ele está aqui. E quantas vezes, vou falar pessoal, eu olho para as dificuldades e para a luta, e eu já me peguei falando: cadê o Senhor? Não estou conseguindo te enxergar, não estou conseguindo te ver, não estou conseguindo te ouvir. Eu te convidei, mas eu não estou te vendo. Por quê? São muitas vozes. Então a resposta é: fique atento ao que ele vai te mandar fazer. Fique atento à voz do Mestre, fique atento à voz de Jesus, fique atento ao que ele vai fazer. Façam tudo conforme o que ele te pedir. Porque às vezes o que ele vai te pedir é loucura. Na maioria das vezes é. Na maioria das vezes, quando você ouve Jesus te pedindo alguma coisa, você fala: Jesus, mas isso, Jesus? Eu estou precisando de vinho. O vinho acabou. O Senhor quer que eu ponha água dentro da pedra? E além de tudo, Jesus, eu preciso de uma solução para o vinho. O Senhor ainda quer que eu trabalhe? Sim, trabalhe. Saia do seu lugar de acomodação, levante, vai lá, pegue a água, coloque no ombro e jogue dentro do jarro, encha o jarro. Aquele ditado assim: faça a sua parte e eu te ajudarei. Eu sei que Jesus está em casa, eu sei que Jesus está presente, eu sei que Jesus quer que eu faça o que o pastor falou lá na igreja. Não é porque ele falou, não, é porque ele ama me ouvir adorar. Mas se eu não for lá e ligar o meu rádio e começar a ouvir, fechar os meus olhos e entrar em um ambiente de adoração, não vai resolver nada. Porque se acontecer, você entrar nesse ambiente: o pastor disse para a gente ter um momento de adoração. Você fechar o olho e seu rádio ligar sozinho, nenhuma adoração, meu filho, aí seu nível está muito elevado. Para não precisar de você apertar um botão. Então eu sei que Jesus está lá, eu sento na mesa e eu falo: Jesus, vem tomar café comigo. Você quer um exemplo doido disso? Jesus, senta aqui na mesa, vem tomar um café comigo. Coloca a cadeira para ele. Quantas vezes você colocou o café na xícara? Quantas vezes você colocou uma xícara para Jesus e falou: toma café? Pastor, mas eu não gosto de café. Mas Jesus gosta. Vai esfriar. Que esfrie. O que eu estou querendo dizer para você é que o Jesus que transforma, Ele ama ser convidado, Ele ama fazer parte da minha vida e da sua vida. Eu quero que Jesus me transforme, mas eu não quero convidar Ele para certas ocasiões. Não, isso aqui não precisa não, Jesus. Mas eu não falo isso com Jesus, as nossas atitudes falam.
Sabe qual é a condição para Deus agir na minha vida e na sua vida? A palavra hoje está branda, né? Glória a Deus, né? Sabe qual é a condição para Deus agir na minha vida e na sua vida? E muitas das vezes a gente não quer que o Senhor age na minha vida, mas existe uma condição. Chamar Jesus, é claro, isso é óbvio. Mas não adianta eu chamar Jesus se eu não obedecer. Obediência é a condição. Eu chamo Jesus, senta e toma café comigo. E eu coloco o café para Jesus. E Jesus está lá. E Jesus fala assim, no café, faz isso. Hoje, você fez? Obediência é a condição que Jesus quer para Ele agir na minha vida e na sua vida. O que Ele requer de nós é obediência. Ele deseja que nós possamos obedecer a Ele em tudo. Por isso que eu preciso chamar Ele para tudo, porque Ele tem a solução de tudo. Ele tem a solução de tudo. O que a mãe de Jesus disse? Façam tudo conforme Ele mandar. E não foi só para os serviçais, isso é para mim e para você hoje. Façam tudo conforme Ele mandar. Eu nunca vou poder provar o poder de Deus na minha vida se eu não estiver disposto a obedecer. Eu vou ficar sempre batendo e nada vai acontecer. Existem algumas coisas, algumas situações na nossa vida que é simples, eu não preciso ouvir uma voz dizendo, basta eu abrir a Bíblia. Basta eu entender que eu chamei Jesus para estar comigo. E se eu sei que aquilo é errado, não adianta você convidar Jesus. Ele vai até estar lá, mas o conselho dele vai ser, não faça. Aí eu quero que o milagre aconteça, mas eu não quero obedecer. Eu fiz os passos, eu chamei Jesus, pastor, eu convidei Jesus, Jesus está presente. E Jesus disse assim, faça assim. E agora a pergunta principal é, você está obedecendo os comandos que Jesus está te dando? Domingo passado foi extraordinário, esse domingo tem sido extraordinário também. Cada domingo nós crescemos de glória em glória, amém? Cada palavra é um mergulhar em Cristo. Cada culto é um mergulhar em Cristo, é algo diferente. Mas você se lembra do que Jesus disse domingo passado? Sabe uma coisa que me pegou? Não que eu tenha feito, mas que eu comecei a fazer uma avaliação. Jesus disse assim, pare de murmurar. Pare de reclamar. Pastor, mas eu não estou murmurando, não, mas Jesus está dizendo, faça e você não está fazendo, você está questionando. Ah, Deus, mas eu vou ter que fazer isso. Sim. Quer um milagre? Faça conforme Ele está dizendo, faça conforme Ele está querendo. Quer provar o poder de Deus, quer provar a presença de Deus? Se entregue a Ele de forma real. Não fique querendo ver, como a Nadir disse aqui. Não fica de olho arregalado tentando entender, não. Fecha os olhos e fala, Jesus, o que o Senhor quer para mim? O que o Senhor quer comigo? Eu estou aqui para ouvir a Tua voz, eu estou aqui para ser abençoado pelo Senhor. Eu estou vendo as coisas acontecer, eu estou vendo Jesus falar, eu estou vendo um cair, um levantar, outro pular, outro gritar. Jesus, e eu estou aqui. É por isso que na maioria das vezes você vai ouvir o seu pastor, a sua pastora, ou normalmente quem está aqui dizendo assim, fecha os olhos, fecha os olhos. Por que, pastor, não posso ver o que... Porque é muito mais interessante o que está acontecendo no céu do que o que está acontecendo aqui. Porque quando eu fecho os meus olhos espirituais vão ser abertos, os meus ouvidos espirituais vão ser abertos. Eu não vou ouvir mais uma equipe de louvor cantando simplesmente, não. Eu vou dar liberdade para me ouvir o que está acontecendo no céu.
Porque eu convidei Jesus, e Jesus, eu não olho Ele com meus olhos naturais. Jesus está na casa e eu vou enxergar Ele com os meus olhos espirituais. Quando eu vou enxergar Jesus com os meus olhos naturais? Quando eu abrir os meus olhos e o milagre está diante dos meus olhos, aí eu estou vendo Jesus se fez presente. Aí os meus olhos naturais vão contemplar sim. Mas para isso eu preciso acessar esse momento, eu preciso acessar esse lugar de obediência em Cristo. Não é obedecer o que o pastor está falando, não é obedecer o que o outro está dizendo, não, é obedecer o que Jesus está te pedindo. Sabe, nós podemos até sim receber um milagre ou outro, esporadicamente, porque a graça e a misericórdia dele se renova sobre a minha vida e sobre a sua vida em todos os dias. Mas a obediência que Deus espera de mim e de você é uma obediência completa, imediata, e uma obediência alegre. O que é isso? Onde eu me alegro em obedecer o que Jesus me pediu. Aonde eu pego o jarro com distância. Eu não sei se eles tinham água lá perto, mas normalmente em Israel, quando precisava de uma grande quantidade de água, eles tinham um poço. Então eles iam até o poço mais próximo e traziam aquilo em cântaro, em jarros, em cima dos ombros. Então às vezes obedecer vai te dar trabalho, mas isso vai produzir em você um peso de glória. A obediência em nós, ela precisa ser alegre. Eu preciso trabalhar isso alegremente, obedecer com alegria. Olha, os jarros que tinham lá, as pedras que tinham lá, diz que cabia em média 80 a 120 litros de água. E Jesus disse assim: encham os potes com água. E a obediência deles foi extraordinária, que eles encheram até a borda. E sabe o que eu tiro daqui? Que às vezes eu até obedeço a Jesus, e eu encho, eu trago vamos pôr que é 80 litros. Eu já trouxe 40. Aqui já dá, Jesus. Jesus está nos chamando a obedecer com excelência. Se cabe 80, enche 81 até transbordar, porque Deus é um Deus de abundância. Faça com alegria, obedeça com alegria, sirva com alegria. Normalmente quando nós vamos orar aqui antes de iniciar o ministério do louvor, ou quando estamos entre obreiros, vamos orar, a minha visão em servir na casa do Senhor é: que honra é poder servir em tua casa. Que privilégio é poder servir na tua casa, servir na tua mesa. Que honra. Não importa se estamos cansados, se está difícil, se saímos correndo, viagem que era para durar 1 hora, dura quase 2. Será que vai dar tempo, meu Deus? Se estamos em um momento de descanso, eu falo: nossa, eu tenho que ir para a igreja hoje. Não, vamos com alegria, não é temos que ir. Nosso Deus. Sacrifício vivo, santo e agradável. Vai te custar. Vai custar seu tempo, vai custar sua entrega, vai custar a sua alegria. Porque eu tenho que tirar a alegria da onde eu não estou enxergando, mas depositar. E eu me alegro no Senhor todos os dias. Eu me alegro no Senhor em meio às tribulações. Eu me alegro no Senhor em meio às dificuldades. Eu me alegro no Senhor em todo o tempo, porque Ele é o meu guia. Se eu chamei Ele, eu me alegro nele, porque Ele tem a resposta. Ele pode não ter falado nada ainda, mas Ele tem a resposta. Então o que eu faço? Fico atento a tudo que Ele mandar.
E uma vez que Ele mandou, eu faço o seguinte, eu obedeço, porque a obediência, ela gera confiança. A obediência gera confiança do que o Senhor tem por mim e por você. Você vai ler que eles encheram até a borda. Jesus ainda não tinha realizado milagre aos olhos daquele povo. O primeiro teste que Jesus faz comigo e com você é: você vai me obedecer? Faça isso. Jesus, eu preciso de mais disso. Obedeça a minha voz. Aqueles homens confiaram totalmente em Jesus sem conhecê-lo. Quem conhecia Jesus eram os discípulos que estavam ali, os amigos de Jesus. E na verdade eles estavam ainda em processo. Ainda estavam se conhecendo, acredito, ali. Mas não existia ainda milagres extraordinários que eles podiam se basear nisso. Talvez para um ou outro, mas não para os serviçais. Creia em Jesus. E eles não confiaram só em Jesus, não. Até então, quem deu a ordem não foi Jesus, foi Maria. Só que Maria direcionou assim: façam tudo conforme Ele mandar. A voz de autoridade de Maria valeu e falou: olha, confie nele. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Tamo junto. Eu queria te fazer uma pergunta essa noite. Como anda o seu nível de confiança em Deus? Porque nós temos a tendência do ser humano, mediante as dificuldades, mediante as lutas, normalmente é decaindo, porque muita coisa que eu quero não acontece, então o nosso nível de confiança vai caindo. Nós vemos um salmista dizendo assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele o fará. Outro conselho que nós vemos na Bíblia em Provérbios: confie no Senhor de todo o teu coração. Como está o meu e o seu nível de confiança? Hashtag fica a dica. Deixar Deus no controle não é apenas deixá-lo no volante, mas é também não opinar enquanto Ele dirige. Não vai por aí não, freia. Pode ir, Jesus. Confie. Estabeleça um nível de confiança em Deus, aonde você descansa e entenda: eu descanso e Ele trabalha por mim. Durante a noite Ele vai levantar, Ele vai derramar sonhos, ideias para você, para que você levante e execute-as em obediência. Mas descanse no Senhor. Descanse em Jesus. Você vai ver no texto que nós lemos aqui, já vamos caminhando para o final, no texto, lá para o versículo 8 e 9, se eu não estou enganado, é isso mesmo. Eles dizem para que eles peguem um pouco de vinho e levem para o encarregado. O encarregado da festa, ele provou a água. Que teste, cara. Que teste. A Bíblia diz lá no versículo 9 que o encarregado da festa provou a água que foi transformada em vinho. Não sei se era transparente a taça, eu acredito que não. Porque normalmente as taças lá ou era de prata, ou era de ouro, ou era latão, alguma coisa assim.
e colocam-se. Não sei em que momento foi que houve essa transformação, não vou falar. Mas sabe aquele momento que você fala assim: Jesus, eu estou levando aqui. Vai ser vinho, vai ser vinho, vai ser vinho. Confie. A água foi transformada em vinho. E aqui eu quero trazer mais uma novidade em Cristo Jesus. Que não é uma novidade, é uma realidade. Ele continua aquele que transforma água em vinho. Ele é quem purifica. Ele diz assim: eu sou a água da vida. Eu sou a água da vida. Ele é quem transforma. Ele é quem dá vida. Ele é quem transforma a tristeza em alegria. Ele é quem transforma o choro em riso. É Ele que traz alívio da sua dor, da sua dificuldade. É Ele, continua sendo Ele. Ele continua sendo o mesmo. Quem sabe você especificamente não está aqui hoje, e Ele não te trouxe aqui essa noite à toa. Mas a ideia dele é transformar você, transformar a sua vida, transformar a sua família, mudar o seu cativeiro, te tirar desse ambiente, te tirar dessa situação, tirar das situações onde você olha e fala: Deus, eu não sei mais o que fazer, eu não consigo mais, eu já tentei de tudo. Eu já te chamei, eu sei que o Senhor se faz presente, eu sei que o Senhor está presente aqui, mas eu não estou conseguindo te ouvir, não estou conseguindo te entender. O que Deus está dizendo hoje é: eu sou o Deus que transforma, confie em mim. O serviçal fala: olha, que loucura é essa? Todos servem o melhor vinho primeiro e depois vai dando um vinho de má qualidade, porque já estão bêbados, já estão, comendo e bebendo lá. Depois que os convidados já bebeu bastante, aí começa a servir o vinho inferior. Mas como assim que você guardou o melhor até agora? E mais uma pergunta para você. A célula aí vai ter bastante pergunta. Como assim você está guardando o melhor até hoje e não usou ele ainda? Como assim você está guardando? Para ser um momento especial? Pá! Sabe qual foi o melhor de Deus para a minha vida e para a sua vida? Sabe? Foi enviar Jesus. Esse é o melhor de Deus para a minha vida e para a sua vida. Mas eu creio que através de Jesus, o melhor de Deus ainda vai se realizar na sua vida. Ele vai transformar, sim, a sua vida, a sua história. Vive uma glória extraordinária. Não viva de glórias passadas. A próxima glória vai ser muito melhor. A glória da segunda casa, ela sempre é melhor do que a primeira. Jesus tem reservado para mim e para você o melhor. Ele tem reservado para nós o melhor. Continue crendo. Continue acreditando. Continue buscando. Não desista. Não desista. Não pare de crer.
O que Deus tem falado ao meu coração é: não pare de crer, não pare de duvidar. E às vezes eu olho e falo: Jesus, está tão difícil. Está tão difícil, Pai. E vem dúvidas. Eu já me peguei falando: Deus, por que ser crente é tão difícil? Por que parece que servir a Deus é tudo mais difícil? A resposta é: você é uma pedra de grande valor, e para ser lapidado dói. Eu estou te transformando. Eu estou transformando a sua história, eu estou transformando a sua vida. Deixa eu te falar uma coisa: o vinho que acabou é bom, mas o que está vindo é bem melhor. O que está vindo é bem melhor. O que está vindo é bem melhor. Confie, creia. No versículo 11 diz que esse sinal miraculoso, e aqui eu encerro, em Caná da Galileia, foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Olha que lindo. Jesus revelando a sua glória em uma celebração de casamento de aliança. E o que eu e você nós mais ansiamos é estar presente naquele grande dia, na celebração da festa, Cristo e a sua noiva, e a igreja junto. Mas sabe qual é o detalhe? Jesus ainda continua celebrando a família. E o que Satanás quer é literalmente destruir a sua família, destruir a sua casa, destruir os seus sonhos, destruir os seus projetos. Mas Jesus celebra a família. Celebra a família, celebre. Se coloque de pé no seu lugar. Quantas vezes somos pegos de surpresa, né? Celebração. Em momentos que você estiver mais angustiado, talvez nem triste, mas preocupado, faça isso. Coloque o seu celular em uma música de adoração a Cristo e chame Jesus para perto. Fala com Ele: Jesus, eu quero te ouvir. Qual é a sua direção? Qual é a sua direção, Jesus? Eu sei que o vinho que o Senhor tem para mim é bem melhor do que o meu. É bem melhor do que o que eu preparei. Ele tem poder de fazer com que a panela encha novamente. Continue crendo. Jesus é um Deus que transforma. Feche os seus olhos, deixe Ele ministrar o seu coração essa noite. Ele está aqui.
Deixa Ele ministrar ao seu coração, deixa Ele ministrar a sua vida essa noite. Faça um compromisso com Ele essa noite. Abra a porta, abra a porta. Abra a porta, Ele está aí, Ele está aqui. O amado da sua alma, o amado da nossa alma. Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me
Tu és tudo que precisamos, Jesus. Obrigado por ser essa fonte de água viva. Obrigado por ser o nosso sustento. Obrigado por ser o nosso alimento. Obrigado, Jesus. Obrigado por nos perdoar pelas nossas dúvidas, muitas das vezes pela nossa falta de fé, pelas nossas reclamações e murmurações. Obrigado, Jesus, porque o Senhor continua na porta, dizendo: abra a porta e deixa eu entrar. Obrigado, Jesus, por continuar dentro, mesmo quando nós não queremos. O Senhor continua nos esperando. Obrigado pela oportunidade de dizer: fique à vontade. Obrigada, Jesus, por mesmo nós duvidando, o Senhor continua lá, dizendo: eis que estou à porta e bato, eis que estou à porta e bato, eis que estou à porta e bato, e te chamo pelo teu nome. Eu sou água viva, eu sou o que você precisa, o que a tua alma tem gritado, que a tua alma tem adoecido. Eu sou a solução, eu sou o que você precisa, eu tenho o que você precisa. Obrigado, Jesus. Obrigado, Paizinho. Queridos, que vocês possam ter experiências sobrenaturais ao lado dele, que vocês possam testemunhar o grande amor que ele tem por você, não só de palavras, mas pelo só do simples fato dele estar presente, estar ao seu lado. Isso já te constranja, porque nós não somos merecedores, nós não somos, mas Ele nos alcança todos os dias, Ele nos alcança todos os dias. Ele te alcança todos os dias. Repita após mim: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Agindo Deus, ninguém poderá impedir. Oremos juntos. Pai nosso que estais Estenda sua mão direita. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça sobre ti a luz de Cristo. Que a graça eterna, as consolações do Espírito Santo
seja com todos vocês. Vai para uma semana abençoada, guardada pelas mãos do Eterno e cheia de experiências do sobrenatural de Deus na sua casa e na sua família, em nome de Jesus. Vai em paz.